Hoje vamos falar sobre Moisés, o libertador do Egito, parte 2. Moisés partiu do Egito à frente de uma multidão de hebreus. O Senhor não os guiou pelo caminho mais curto, que era pelo território filisteu, mas os fez caminhar pelo deserto, junto ao Mar Vermelho, para que não se voltassem com medo da guerra. Moisés levava consigo os ossos de José, conforme este havia juramentado seus irmãos antes de morrer, dizendo: Deus certamente vos visitará, então levai os meus ossos daqui convosco. Durante a jornada, o Senhor ia à frente deles numa coluna de nuvem de dia para guiá-los, e numa coluna de fogo à noite para iluminá-los. Assim, podiam andar de dia e de noite. Deus jamais tirava de diante do povo a coluna de nuvem nem a de fogo. Enquanto Moisés guiava o povo pelo deserto, sua esposa Zípora e seus filhos, que haviam retornado à casa de Jetro, sogro de Moisés, antes da missão no Egito, foram trazidos novamente até ele por seu sogro. Ao reencontrar sua esposa e seus filhos, Moisés se alegrou profundamente. A presença deles trouxe consolo em meio ao peso da liderança. Jetro também glorificou a Deus por tudo o que ouviu, e ofereceu holocaustos em adoração. Logo no início da caminhada, o povo começou a murmurar. Sentiram falta de água, e clamaram contra Moisés, dizendo: Por que nos tiraste do Egito? Para nos matar de sede neste deserto? Moisés clamou ao Senhor, e Deus lhe mostrou uma árvore. Quando ele a lançou nas águas amargas de Mara, as águas se tornaram doces. Mais adiante, ao chegar ao deserto de Sim, os hebreus novamente se queixaram. Quem nos dera morrido pela mão do Senhor no Egito? Lá comíamos pão e carne à vontade, mas aqui pereceremos de fome. Mesmo diante da ingratidão, o Senhor proveu o maná, um pão do céu que caía com o orvalho todas as manhãs. Também enviou codornizes à tarde, para que comessem carne. Contudo, o povo continuava a pôr Deus à prova, reclamando constantemente. Quando não havia água em Refidim, brigaram com Moisés. E Moisés clamou novamente ao Senhor, que lhe ordenou: Fere a rocha com teu cajado, e dela sairá água. Assim ele fez, e a água brotou da rocha diante de todos. Mas os hebreus nunca estavam satisfeitos. Passados alguns dias da saída dos filhos de Israel, o coração do faraó e de seus oficiais se voltou contra a decisão que haviam tomado. Que foi que fizemos? Disseram eles. Deixamos os hebreus ir, e perdemos nossa força de trabalho. E ordenou que seus carros de guerra fossem preparados. 600 carros escolhidos, com cavaleiros e soldados armados, partiram em perseguição aos filhos de Israel. Eles alcançaram o povo acampado junto ao mar, e os hebreus entraram em pânico. Era melhor termos morrido no Egito. Diziam a Moisés. Você nos trouxe aqui para morrer no deserto. Moisés, porém, declarou com fé: Não temais. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor ordenou a Moisés que estendesse o cajado sobre o mar. Naquela noite, um forte vento oriental soprou, dividindo as águas. O mar se abriu, formando paredes de água à direita e à esquerda, e o povo de Israel atravessou em terra seca. A coluna de nuvem se moveu entre os hebreus e os egípcios, trazendo escuridão para os perseguidores, e luz para o povo de Deus. Quando os egípcios tentaram seguir pelo mesmo caminho, o Senhor confundiu o exército de Faraó, travando as rodas dos carros. Então, Deus disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas voltem. Moisés assim fez. As águas retornaram com força, e todo o exército do Egito foi afogado, homens, carros e cavaleiros. Não escapou nenhum deles. Quando os hebreus viram os egípcios mortos à beira do mar, temeram o Senhor e confiaram nele e em Moisés, seu servo. Moisés e os hebreus entoaram este cântico ao Senhor, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus, portanto eu o louvarei. É o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome.
Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. Os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. As profundezas os cobriram. Desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. E o cântico continua exaltando o poder de Deus, sua fidelidade e o temor que caiu sobre as nações vizinhas. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão e Moisés, tomou um tamborim na mão. E todas as mulheres saíram com ela com tamborins e danças. E Miriam lhes respondia, cantando: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. E assim, começa a peregrinação dos hebreus rumo à terra prometida.